O Rafael e a Juliana cresceram, eu não acompanho. Se não fosse a Ivânia praticamente criou o Rafael e a Juliana sozinho, principalmente nos finais de semana, sozinha, porque eu tava sempre trabalhando, não me envergonho disso. Dou graças a Deus por isso, porque na época eu comprei casa, comprei carro, com a minha condição de oficial da PM, a gente ia passar fome. Na época da inflação, vocês não eram nascidos ainda, vocês estavam nascendo. Você tem 40 anos, então... A inflação... O Igor deve ter uns 55 anos. A inflação acabou telhadinha, mais um pouquinho de intimidade. A inflação acabou em 94, 93, com o Plano Real, quando realmente falou que antes disso, era todo dia aumentava o salário, era uma loucura. E se eu não fizesse bico, velho, eu comecei a trabalhar com o Gugu em 91, se eu não fizesse bico, eu tava ferrado, para não falar uma palavra mais pesada. Então não me envergonho não, cara. Em vez de tomar cachaça, ficar aprontando, eu ia trabalhar e sempre trabalhei, eu e meus policiais. Mas então, isso te gerou problema? Gerou. Em 2003 eu respondi um processo para ser expulso da polícia. Eu era major da polícia. O Rafael estava entrando na PM no Barro Branco e eu respondendo um processo para ser expulso porque eu não era digno de ser oficial, porque eu trabalhava de domingo. Domingo você ligava a televisão no... Oi, gente, tudo bem? Já ligando no Domingo Legal? Tava eu lá do lado do Gugu, eu, o Vermelho, o Sidney, um monte de... o Lucas, um monte de polícia que trabalhava com a gente lá. Isso os caras queriam morrer, porque primeiro a gente tá aparecendo na televisão. Os invejosos queriam morrer. E outra, tava ganhando dinheiro. Então, graças a Deus, eu trabalhei... Trabalhei de domingo. Trabalho até hoje, não tenho problema com isso. E dou graças a Deus que o Gugu, Deus tem o Gugu, felizmente morreu muito novo. E agradeço a ele e a família dele por terem nos ajudado e nos dado essa oportunidade. Igor, veja bem, será que meu pai lá nos anos 80, 90, estava tão errado assim trabalhar no dia de folga? Por que eu digo isso? Hoje em dia, o próprio Estado criou a DGEM e a Prefeitura a Operação Delegado. Já ouviu falar nisso? DGEM Delegado. O que é isso? É o policial ser contratado pelo Estado por uma escala extraordinária para trabalhar como PM. Aí ele usa o fardamento e a arma da PM. A gente sempre fez bico trabalhando a paisana com arma particular. Mas trabalhava na hora de folga. Será que nós estamos tão errados assim? Que até as prefeituras hoje... E isso é ótimo, tá? Isso não é uma crítica, não. Isso é ótimo. Existe grande adesão por parte dos policiais desse programa? Muito, porque é digno. O cara não precisa se submeter a trabalhar em bico jegue, em local... Bico jegue é um bico de merda. Merda, posto de gasolina, porque o cara tá muito salão de baile, que eu fiz muito, infelizmente. O cara trabalhar isso aí, em boate, o cara trabalhar em padaria, o cara trabalhar sozinho, a paisana, arriscando a vida, entendeu? O pessoal reclama do salário hoje. Quando o Rafael nasceu, em 1986 ele nasceu, eu fazia uns biquinhos em empresa, fazia a operação pagamento. Chegou um dia que o salário, quando o Quercia assumiu em 87, você nem sabe quem é, né? Quercia assumiu em 87, demorou 3 meses para aumentar o salário, porque o salário nosso aumentava todo mês por causa da inflação. Quando ele assumiu, houve a mudança no governo, eles ficaram 3 meses sem aumentar o salário da polícia, de todo o funcionalismo. Furou o pneu do meu carro, eu tinha um Fusquinha 78, furou o pneu, eu não tenho vergonha de falar. Hoje quanto custa para arrumar um pneu? R$20, R$30 um pneu no borracheiro? Eu não tinha dinheiro para arrumar o pneu do carro. Eu pus o step furou depois. Eu fiquei 2 dias sem carro. Eu não tinha onde cair morto. E aquele dia eu jurei para mim, uma história longa, tá até no meu livro, foi pena que eu não trouxe o meu livro para você. E eu jurei que nunca mais eu ia passar necessidade. Eu ia trabalhar que nem um cavalo. Não sou desleal, não faço coisa errada, mas eu trabalhei que nem um cavalo para dar dignidade aos meus filhos. E dei. Tanto que hoje eu tenho um filho que é oficial da polícia, delegado, deputado estadual. Eu tenho uma filha que é advogada, casada com um capitão de polícia. Então eu dei dignidade para minha família, sendo policial militar e trabalhando na hora de folga. E não me envergonho disso. Esfrego na cara de qualquer canalha que vem me encher o saco, falar que eu não sou digno porque eu trabalhava. E esses que falam que eu não sou digno, queria saber o que eles fizeram na polícia. Fiquei nervoso. Queria saber o que esses banana fizeram na polícia para poder apontar o dedo para mim. Entendeu? É ilegal trabalhar na folga? Ou não, era sanção disciplinar. A polícia militar tem um regulamento disciplinar duro, um regulamento duro. Da onde vem o entendimento? Por que seria problema trabalhar na folga? Primeiro que o policial iria estar cansado para no dia seguinte trabalhar e ele poderia usar algum equipamento do Estado. Então assim, o seu armamento é do Estado, você não pode usar para interesse particular. Ou então você estaria fazendo um serviço concorrente ao seu serviço público. Então você está dando segurança privada, sendo que a sua função já é segurança pública. Teria um conflito de interesse. Pensamento idiota. São esses entendimentos doutrinários, né? Mas assim, hoje em dia, cara, graças a Deus, você perguntou se tem adesão. Hoje, o policial militar que
quer trabalhar no seu serviço comum, que é 12/36, ele trabalha num dia, o outro ele tá de folga. Se ele se inscreve numa DGEM ou numa delegada, ele praticamente dobra o salário dele. Então, em um mês, ele consegue ter um recurso digno, ele não precisa submeter a fazer um serviço ruim, se arriscar. Não, ele tá fardado no dia de folga, ele tá com mais um parceiro, fazendo um serviço Viatura, e ganhando por isso. Copom. E a diária que é paga, ela é livre de imposto de renda, porque ela tem um caráter indenizatório. Você está vendendo sua folga. Então, eu acho que é um caminho excelente. Você foi um dos responsáveis por aprovar e desenvolver também esse projeto há 10 anos atrás, mais ou menos, quando criaram a delegada e tal. Então, assim, deu dignidade e o policial continuou trabalhando na hora de folga, porque o policial é trabalhador. A gente vai trabalhar sempre. A gente não vai ficar parado, não vai ficar coçando. A gente vai trabalhar. Então, melhor trabalhar dentro da polícia. E é um jeito inteligente também de rapidamente aumentar o efetivo. Aumentar o efetivo. Sim, Perfeito. sim, dobrou. Né? Dobrou efetivo. No centro de São Paulo, nas grandes centros comerciais, você tem o efetivo hoje. A maioria daqueles policiais que você vê na rua, na 25 de março, na 12 de outubro na Lapa, lá em São Miguel Paulista, São Tomás, aqueles policiais andando a pé, trabalhando, é tudo operação, tudo DGEM e operação delegada. Entendeu? São todos policiais de folga trabalhando em prol da população. Entendi. Vocês sentem falta, cara? Hã? Cara, eu sinto assim. O que me dá muita saudade de trabalhar na ativa da PM, porque a gente é muito próximo ainda. Quase que todo dia, ou dia sim, dia não, eu estou em quartel, eu estou frequentando os amigos, visitando, pegando demanda. Mas o que me dá muita saudade na polícia são 2 momentos. Primeiro, o momento de estar entre os amigos. Você está trabalhando, você está numa confraternização, você está aquele papo de quartel, aquela camaradagem, o alojamento, você está no seu métier, você está ali dentro da caserna. O ambiente da caserna, do quartel. Eu entrei com 17 anos na polícia, então a minha experiência profissional foi dentro da caserna, foi sendo militar. Então, o convívio em si com os amigos eu sinto falta. E o segundo momento é o momento da ocorrência. É o momento do patrulhamento, de você estar com o braço para fora, ali num braçal, você tá abordando um ladrão, você tá pegando uma ocorrência, prendendo um indivíduo que estava cometendo um crime. A sensação boa de você, na veia, você fazer a diferença na sociedade, colocar um cara atrás da grade que estava cometendo um crime, fazer ele pagar pelos seus atos, ajudando um cidadão de bem, salvando alguém, isso para mim dá muita saudade. Lógico, o momento do tiroteio também, às vezes a gente acaba sonhando e relembrando, porque é um momento de adrenalina. Tudo que é adrenalina vicia. O cara que pula de bang jump, por que ele pula sempre? De salta de paraquedas e tal. É um momento de adrenalina. Então, aquele momento da saudade. Da saudade. A velocidade, a adrenalina, a aventura, o dia a dia das ruas de São Paulo. Agora, tem coisa também na polícia que não dá muita saudade. Imagino. Algumas besteiras são típicas do regime militar e do ser humano. Alguns caras que ou eram superiores, ou alguns ali que não dá saudade. Entendo. Mas assim, quando eu faço uma recordação, isso fica muito pequeno, cara, perto da grandeza que é ser policial militar. Eu também. Nós dois ingressamos muito novos na polícia, né? Eu entrei em 1979 com 19 anos, com 17 anos. O Rafael entrou em 2004 com 17 anos. Nós ingressamos no Barro Branco, né? Antes eu havia sido office boy, havia trabalhado numa marcenaria, fiquei 2 anos fora. Mas minha primeira carreira mesmo foi a polícia, né? E o que eu sinto saudade, assim, mas muito, primeiro da minha farda. Nossa, como eu gostava de andar fardado. Como eu gosto de andar fardado. Eu me orgulho, assim, da minha farda. Meu pai anda fardado até hoje. Se ele não tá de terno assim, ele tá com um colete cheio de brevet e tal. Entendi. Não precisa fazer isso, né? Cara, eu sinto uma falta da minha farda que é um absurdo, cara, absurdo, sabe? Muito. Ele tá falando, mas tá com o brasão da tua aí. Eu não tô com da rota. Mas é que a gente tem muito orgulho dos nossos símbolos, cara. Pra nós nós conquistamos Você olha na isso. farda de um militar, você sabe o que ele fez. Você sabe o que ele conquistou. Porque a gente nada é dado, a gente conquistou tudo na nossa farda. Isso é uma outra coisa que eu queria entender. Assim que tu terminar o que tu tá falando. Vai lá, termina. Não, eu ia falar só que eu sinto muita falta da minha farda e do patrulhamento. Orgulho, né? Antes de ontem eu sonhei, nossa, fazia anos que eu não sonhava que eu tava na viatura. Antes de ontem eu sonhei que eu tava na viatura, mas que noite feliz que eu tive. Eu acordei e falei pra Ivan, nossa, passei a noite na viatura hoje, mas
cara, que saudade que me deu. Eu tenho uma assim. Eu tô aposentado há 14 anos já, então eu não vou te falar que eu fico pensando nisso, não. Mas tem hora que nem a gente tá falando agora, me dá aquela saudade, aquele negócio. Era a minha juventude, né, cara? E quando você sentava a bunda numa barca e saía patrulhando à noite, sem rumo, sem destino, caçando, sabe? Você sabe que você vai salvar alguém, você sabe que você vai ajudar alguém. Isso não tem o que pague isso. Não tem o que pague. E assim, essa sensação de serviço, sabe? Você tá falando com dois caras que são apaixonados pela polícia, entendeu? Lógico que nós temos críticas, hoje trabalhamos pra caramba pra melhorar algumas coisas, mas nós somos apaixonados pelo que a gente escolheu fazer. Eu sempre falo isso, meu pai também. Nós somos realizados, profissionalmente realizados. A gente fez o que a gente quis na vida, o que a gente queria, o que a gente tinha de sonho. É ser policial, servir na rota, alguns cursos, algumas unidades. Então, aqui são dois caras que são apaixonados em ser policial militar. E para formar um policial da rota, como é o curso? Ele é... Porque, vamos lá, quando eu também eu servi no Exército. Então, em 2004, eu era lá recrutão. Inclusive, fui o melhor atirador combatente do meu ano. Tem lá até hoje diplominha lá assinado pelo Coronel Itamar. Boa. A formação, não? Isso, formação. Quando eu tava lá, eu era pé preto, né? E o pé preto, pô, aí eu tinha uns moleques que sonhavam em ser PQD, né? O boot marrom. Isso. Na polícia do Rio lá, o cara sonhava, o cara que vibrava, o cara sonhava em ir pro BOPE, por exemplo, né? Mas sempre teve aquele, não é qualquer um que vai, por algumas razões, né? Tem, no caso acho que talvez o principal impeditivo da galera era o próprio curso mesmo, que era intenso. Nervoso, né? Se a gente vai falar, eu não participei de nenhum desses, mas as histórias que eu ouvia eram sempre de muito intenso, né? Como era o treinamento? Como é que, vamos lá, entrou na polícia aos 17 anos, quero ser da rota. Quero ser da rota, qual que é o procedimento? Como é que tu faz? Bom, primeiro que ninguém entra na rota, né? Você ingressa na Polícia Militar, nós que somos oficiais, fomos pro Barro Branco e fizemos escola. Eu fiz 5 anos de Barro Branco, o Capitão Telhada fez 4 anos, eram épocas diferentes, né? Depois que nos formamos, nós somos pro patrulhamento motorizado, nós somos pra rádio patrulha, onde eu servi em vários batalhões. Ele também, depois de um tempo tem de... policial veião na rádio patrulha? Tem, né? Poxa, tem cara quase 30 anos de serviço. Não, até hoje tem. Tá. Tem muito. Então, é o que eu falo, o policial de rota, ele é voluntário 2 vezes, porque ele é voluntário para entrar na Polícia Militar e depois ele é voluntário para ir pra rota. Só que para ir pra rota, na minha época, não tinha curso. Na minha época, você queria ir pra rota, você ia lá no quartel, conversava com a turma, dava o nome, até hoje. O pessoal conversava, vale a pena trazer fulano? Vamos trazer, já tem ocorrência, o cara é bom patrulheiro. Aí ele chega, ele entra no quartel, quando ele for transferido pra rota, ele entra pela guarda, ele vai pro serviço de guarda no quartel, ele vai puxar guarda. Fuzil na mão, puxar guarda, continência e puxar hora, 2, 3 meses. Aí ele vai pro estágio na viatura. Na minha época não tinha curso, era estágio. Esse estágio durava de 3 a 6 meses. E depois que o pelotão todo trabalhasse com esse cara, ele era aprovado ou não. Era o pelotão que aprovava. O soldado, o cabo e o sargento que aprovavam o homem. Não era o tenente, era todo mundo tinha que aprovar aquele cara. Quando ele era aprovado, aí sim ele recebia o braçal de rota. Ele usava a boina preta, mas o braçal ele só recebia depois de aprovado. E aí sim, com o braçal ele passava a ser um policial de rota, incorporado a um pelotão e prosseguia a carreira dele. Se ele pisasse na bola ou se ele pedisse para sair, era a mesma situação. Ele voltava para a guarda, ficava lá 1 mês, 2 meses, até ter um batalhão onde ele pudesse ser transferido e fosse servir. Então, na minha época, não tinha curso de rota e o estágio não era um estágio, assim como eu diria, organizado. O estágio era feito no meio do pelotão e ensinado pelos demais policiais. Isso, com o passar dos anos, mudou. Quando eu voltei comandante, aí já tinha um curso pro estagiário, hoje já tem um curso de rota. Não, mas não é obrigatório ter o curso para ser braçal de rota. Sim, mas hoje, para ser braçal, o próprio estágio já é um curso. Porque ele segue uma série de metodologias que na nossa época não existia. Sim. Nossa época era uma coisa que era feita assim, aleatoriamente, empiricamente. Então, atualmente não. Atualmente o cara vai pro estágio, tem todos uns protocolos, procedimentos que ele tem que seguir, que aí o Rafa já pode falar porque ele fez. A tua etapa foi essa. Foi selecionado pra ir, aceita ir, chega lá. Se submete ao estágio. Primeiro uma guardazinha. Aguarda, estágio. Triste demais, né? Puta que pariu. Guardinha. Guarda é terrível, né? É bom. Só quem puxou guarda sabe que é ficar na guarita, né? É bom.
Eu puxei umas guardinhas lá, né? Você sabe o que E é. na época que eu tava no quartel, tava rolando no Brasil uma coisa de invadir quartel pra roubar arma, Aham. né? E no quartel que eu servi, rapidamente, era um quartel tranquilaço. Cantaria? Maluco. Era artilharia. Tá. E era na beira da praia, meu irmão. Estamos falando do Forte Duque de Caxias, Tá. que fica na Praia do Leme. Então, porra, era incrível e tudo mais. Então era mais, assim, não era na Vila Militar, que assim, quem tá ligado lá no Rio de Janeiro sabe que lá na Vila Militar a coisa é um pouco mais sinistra. Pô, fazer TFM na praia. Pô, que né? beleza. Outra história. E aí, só que esse quartel, ele tinha uma característica que era... os caras que puxavam a guarda, eles era separado dos... Porque assim, tinha uma galera selecionada pra pegar no armamento, entendeu? Só os caras que tinham tido uma boa nota na instrução de tiro. E, porra, como eu disse, eu fui o melhor, né? Então eu peguei esses postos, que não eram muitos, e o resto da galera tirava uma escala diferente, inclusive. Era a escala do cara que ficava lá só, né? Plantão. Plantão. E um pouquinho antes de rolar mesmo pra valer da gente usar o armamento, eu lembro que eu tava de serviço nesse dia de plantão, e invadiram o quartel. Só que aquele quartel, os caras invadiam com alguma frequência, entre aspas, porque na beira da praia tinha uma passagem por trás, pela pedra, então às vezes o cara se perdia e vinha parar dentro do quartel, mas aí tu não sabe, né? Então, eu lembro de uma vez, cara, que os caras tocaram lá o alarme. É o PDA, eu acho que os caras chamavam, não lembro. Era Plano de Defesa do Aquartelamento, era isso mesmo. E eu tava desarmado. Então o que os caras fizeram? Me colocaram numa posição assim mais alta no cassino dos oficiais, que é o restaurante dos oficiais, e me deram um apito, maluco. Você defendeu o quartel com apito? Fortemente armado com apito, cara. Então, Que você vê... Qualquer bagulho que tu vê, Apita. tu lança no apito. O que aconteceu naquele dia era um cara, era um turista, estava inclusive meio bêbado, errou o caminho, foi parar dentro do quartel de noite. Olha o perigo. Meu Deus Meu do céu. Deus. Olha o perigo. No fim, deu tudo certo e até tentaram invadir o quartel em uma outra oportunidade nesse ano, mas eu não tava lá. Então, foi essa a minha experiência. Você vê a diferença de uma tropa aquartelada Importante pra o sentinela. uma diferença para uma tropa aquartelada para uma tropa de rota. Porque quando você ia pra rota, você já era patrulheiro, você já tinha trabalhado no policiamento. Então, quando você chegava na rota, o que você queria fazer? Sentar na viatura e ir pra guerra, ir pro patrulhamento. E quando você tava na guarda, via as viaturas sair, aquilo te deixava desesperado. Eu quero ir junto, né? Então, a guarda era um suplício pra nós. Eu imagino que o cara, pra ser convidado pra rota... Tinha que se destacar na área. né? O cara tem que vibrar, né? É igual o cara... eu falei da seleção brasileira aquela hora. No futebol, o cara quando é convocado pra seleção brasileira, ele é aceito, ele vem pro teste, ele já sabe bater na bola. Ele já sabe fazer um cruzamento, ele sabe cabecear, ele já sabe como é que funciona a regra. Mesma coisa na rota. O cara que vem pra rota, ele já é patrulheiro, ele já teve alguma ocorrência, ele já tem experiência. Ele vai aprender um jogo um pouco mais... refinado, ele vai aprender a bater de trivela, bater um pênalti, uma cavadinha, ele vai ganhar musculatura, ele vai ganhar velocidade. A rota é um aperfeiçoamento do patrulhamento tático urbano. E o COI, é mais ou menos a mesma coisa? É diferente. Tá. É diferente, porque na rota aceita-se o policial, sendo jovem, sendo mais velho, você quer a qualidade do cara, você quer o olho dele, o tirocínio, a experiência, entendeu? Ele pode conquistar o braçal, inclusive sem curso, com a aceitação do grupo. Ele vai ser submetido a uma série de protocolos e testes, mas ele conquista o braçal dele, que é o símbolo do policial de rota. É aquele pedaço de couro que ele leva no braço. No COI, você precisa, para ser um operacional, ter comandos, para você ser operações especiais, você precisa ter o curso, você precisa ser caveira. Senão você não vai ser classificado, você não vai ser chamado de caveira. Então, para operar no COI, você tem que fazer esse curso aqui. E um baita curso. É o curso mais difícil da Polícia Militar de São Paulo, é o curso de operações especiais. Quantos quilos você perdeu no curso? Eu perdi 17 quilos. Eu cheguei com 80, me formei com 63. Parecia São um drogado. 45 dias. Parecia um craquento, né? Parecia um craquento São quando ele chegou da 45 cela. Sobra dias só a de curso. cabeça, né? E é um curso de imersão. Todos os cursos de operações especiais são extremamente difíceis.
em todas as polícias e nas Forças Armadas. Curso de comandos, curso de PQD, curso de operações especiais, anfíbios, na Força Aérea, como é que chama? Os SAS. Não, Paraçar? Não lembro agora. Paraçar, isso. Enfim, são cursos de imersão onde você se dedica antes de começar o curso. Você só vive aquilo, você treina pra caramba, E o você combate corre. do COI, irmão, combate do COI é um combate nervoso, hein? Conta aquela sua ocorrência do Guarujá lá que você trombou com aqueles demônios armados. O que lá. acontece, o COI, a rota é urbana, o COI é mato. Tá. Então, os indivíduos roubaram o caixa eletrônico, a viatura pegou na estrada, os caras largam o carro e correm pro mato. Quem sabe andar no mato, quem consegue caçar um bandido no mato, tem que ter um conhecimento diferenciado. Então, é só o COI. E o COI tem equipamento de visão noturna, sabe rastrear um criminoso no mato, consegue combater. Se o cara não souber andar no mato, o cara fica dando volta. O cara cai pra caramba, o cara quebra a perna. No primeiro buraco que tiver, ele já cai e quebra a perna. O cara se ferra, entendeu? Olha como ele chegou do curso, dá uma olhada. Caraca, maluco. Não sei se dá pra ver. Com a minha filha. Esse foi o dia que ele chegou do curso. Esse é o dia final. É quando a gente volta. Aqui tava emocionado, inclusive, né? Tava com os olhos tudo inchado aí. Eu dei um monte de cabeçada na mão de um cara lá, entendeu? Bati meu olho lá na mão do instrutor. Entendi. Foi sem querer, né? Caralho, tava só a capa do Batman mesmo, meu irmão. No meu Instagram tem a foto minha do dia que eu fui e do dia que eu voltei, assim, com esses 17 quilos comparando. Então, o COI, ele combate favela, especialidade, combate em favelas, que é local de patrulhamento e local de alto risco, e combate em área de mata. Você não vai ver o COI patrulhando, você já viu uma viatura do COI patrulhando, igual a rota, na calada da noite? Não tem. A molecada tem que ser forte, porque você anda 2, 3, 4 horas no mato. Guarujá, por exemplo, morro lá na Baiana, favela da Baiana. Para você chegar na área de atuação, são 2, 3 horas de caminhada. Carregando equipamento, mochila, fuzil, para você aí operar. Ou não, ou voltar pro ponto de acesso na mata. É o parecido com o BOP. Você vê muito BOP lá na área de mata, entrando, subindo o morro, cansa pra caramba. Se o cara não tiver preparo, o cara não aguenta o trampo. Por isso que o curso é necessário. Entendeu? Entendi. Esse curso, ele tem alguns objetivos. Ele pretende te formar do ponto de vista técnico e pretende te formar do ponto de vista psicológico também. Perfeito. Não é? Por isso... porque assim, como claro que é outro patamar, tá bom? Não tô querendo comparar, não. Mas quando eu era recruta lá, a gente foi para fazer o acampamento, que é onde tem o tiro, tem tudo, tem uma porra, tem o fio amigo, tem uma porrada de coisa lá. Até hoje eu lembro a porra da senha do fio amigo, cara. A águia está posada na torre e viu a terra sem força, urubu come carniça nas terras de Cruz Santa. Era a senha que eu tinha que entregar no final do fio amigo. Longo, hein? Eu esqueci a minha senha, não lembro até hoje, bicho. Não, eu lembro. Apanhei pra caramba por causa disso. Então... Você tava falando do meu pai que tava lembrando os endereços, tudo, ó, data. Você lembra da senha, porra? Essa, meu irmão. Porra, é que não lembra, não. E era uma instrução longa, cara. Assim, um tempão por dentro do mato lá, segurando no fio, carregando um pau de fogo, né? Enfim, eu tô dizendo isso porque como eu servi, antes eu olhava e falava assim, que babaquice. Por que tem que passar por isso de verdade? O que ensina isso aí, no fim das contas? E, cara, tem um monte de coisa que eu considerava umas babaquice que, no fim, fizeram alguma diferença pra mim mesmo, tá? Eu diria que... Nada é aleatório. Eu diria que, pra mim, mudou o jeito de enxergar o mais antigo, seja ele porque ele tá ali há mais tempo que eu ou porque ele tem mais idade. Você ainda não se inscreveu? Deu like e comentou? Você tá brincando com o perigo.